E aquele que leva a preciosa semente andando e chorando enquanto semeia, voltará sem dúvida, trazendo nas mãos o resultado do seu trabalho. Essa igreja crê assim? De pé como estamos. Senhor, nós te agradecemos por estarmos na tua casa nesta noite. Nós te louvamos porque se estamos aqui, Senhor, significa que tudo que foi planejado no inferno caiu por terra, Senhor. Se estamos aqui nessa noite é porque tu tens sido o nosso Deus, a nossa glória, o nosso escudo e tem levantado a nossa cabeça. Agora, Senhor, não nos deixa inquietos, não nos permita, Senhor, estarmos preocupados com coisa alguma. Que possamos entender que esse encontro foi marcado pelo céu e que aquele que ocupa o trono, Senhor, do céu, domina sobre nossa vida, domina sobre nossa história e marcou esse encontro nesta noite, porque tem uma mesa para servir um alimento, Senhor, um alimento preparado no céu para ser servido na terra. Nós te louvamos, meu Pai, e te pedimos que possamos estar atentos àquilo que o Senhor tem para nós nesta noite, em nome de Jesus. Podem sentar-se, amados. Queridos, eu quero começar dizendo aos irmãos, uma maneira que sempre gosto de começar, dizer que se eu tivesse 1000 vidas, em todas elas eu seria missionária, porque não existe patrão mais fiel do que o carpinteiro ressuscitado. Quero dizer aos irmãos que vou compartilhar convosco nesta noite alguns testemunhos de minha vida em missões. E os irmãos não ouvirão uma história de coragem humana. Os irmãos ouvirão uma história de fidelidade divina. Porque se eu estou de pé hoje aqui, é porque o Senhor tem me sustentado. E através desses testemunhos que vou compartilhar com os irmãos, Deus tem uma palavra específica para o coração de muitos daqueles que estão aqui reunidos ou que estão acompanhando pelas redes sociais. Amados, quando o Senhor me chamou para a obra missionária, eu estava em um culto de missões bem mais simples do que a festa em que estamos hoje, ali em Ananindeua, na periferia de Belém, no estado do Pará. Nesse culto de missões, uma missionária estava pregando. E essa missionária, ela disse assim: Deus não está procurando espectadores. Ele não está procurando pessoas que estejam escondidas por detrás das trincheiras, enquanto a guerra pelas almas está acontecendo. O Senhor está procurando candidatos que se ofereçam voluntariamente a Ele. Quando eu comecei a ouvir essa palavra, vejam bem, eu tinha 15 anos de idade, 15 anos de crente. Mas, irmãos, eu estava enganada. Eu achava que estar na igreja era a mesma coisa que estar em Cristo. E são duas coisas diferentes. Eu posso ter nascido na igreja, ter sido apresentada na igreja, eu posso morrer, ter meu corpo velado na igreja, e mesmo assim, nunca conhecer o dono da igreja. Morrer sem nunca tê-lo conhecido. E como é que eu sei que alguém está na igreja e alguém está em Cristo? É muito simples. Quem está em Cristo se preocupa com a salvação do outro. Quem não está nem aí para a salvação de ninguém, está só na igreja. Só tem um problema, irmãos, é só Cristo que salva. Paredes e bancos não salvam, e só reinará com Ele quem ama o que Ele ama. Quando ela fez um desafio naquela noite, ela disse: tem alguém aqui que queira entregar a sua vida para a obra missionária? Eu me levantei e vim. Eu não ouvi uma voz, irmãos. A parede do templo não tremeu. Eu sei que talvez tenha alguém nessa noite esperando um sinal. Se for da vontade de Deus que eu faça alguma coisa por missões, Deus vai falar comigo, vai usar o profeta, vai me dar um sonho, vai revelar ao pastor. Mas na verdade nós não precisamos de uma chamada sobrenatural. É como disse Sophia Miller: eu não recebi um chamado, eu li uma ordem e obedeci. E essa ordem que Sofia leu, todos nós
ouvimos. Todos nós temos conhecimento, todos nós já ouvimos. Eu vim, me ajoelhei diante do altar e eu fiz uma oração que compartilho com os irmãos dessa noite. Eu disse: Senhor, eis-me aqui, não tenho dons, não tenho talentos, não tenho dinheiro, não tenho pai, minha família é pobre, somos do interior. Senhor, eu não sou inteligente, eu não tenho absolutamente nada que me torne desejável a Ti, Senhor, que me torne desejável a Tua obra. Mas olha, Senhor, o nada que eu tenho, o nada que eu sei, o nada que eu sou, eu entrego nas Tuas mãos. Se houver, Senhor, algum povo que ninguém queira amar, dê-me-lo a mim e eu amarei. Se houver algum trabalho que ninguém queira fazer, Senhor, entregue esse trabalho a mim e eu farei. Mesmo que nunca ninguém reconheça, recompense, agradeça, a mim me bastará saber que os teus olhos de fogo estarão sobre mim e que tu estarás comigo em todos os meus caminhos. Amados, por razões que até hoje eu desconheço, Ele me quis, Ele me aceitou, Ele me recebeu. Não que eu tenha recebido um sinal qualquer, eu senti dentro do meu coração. E o que eu fui fazer agora que eu tinha uma chamada? Amados, quando Deus nos chama, tem até uma frase que eu digo que parece ser muito dura, mas o que ela tem de dura, ela tem de real. Ouçam com atenção. Se um homem não faz nada por sua chamada, ou não vale nada a chamada, ou não vale nada o homem. Quando eu me levantei daquela oração, eu me levantei decidida a me preparar para esse tempo que Deus tinha para a minha vida. Fui fazer um curso de teologia como ouvinte, porque eu não tinha condições de pagar. Procurei o diretor do seminário. Eu disse para ele: se o senhor me permitir assistir às aulas, eu posso chegar mais cedo. Eu varro a sala, eu arrumo as cadeiras, eu lavo o banheiro, eu faço o café do professor, eu trago a água. Eu posso ajudar nos trabalhos da secretaria depois que a aula terminar. Eu posso fazer qualquer serviço. Só me permita sentar aqui e aprender. Por que eu estou dizendo isso para vocês, irmãos? Porque eu tenho encontrado pessoas que se dizem chamadas para a obra missionária. Mas se o carro não vier buscar na porta, não vai. Se estiver chovendo, não vai. Se o sol estiver quente, não vai. Se o pastor não for junto, não vai. Se o nome dele não for citado na lista de agradecimentos, não vai mais. Se ele não for honrado no congresso que vem, ele não estará aqui colaborando. Parece que nós nos esquecemos que nós não trabalhamos para o homem sentado em uma cadeira, irmãos. Nós trabalhamos para um Deus assentado em um trono. Nós não trabalhamos para sermos servidos ou elogiados. Nós trabalhamos porque se nós trabalharmos todos os dias, nós ainda morremos devendo. Nós temos uma dívida impagável e o céu espera que nós assumamos a nossa posição. Fui fazer um curso de magistério porque eu pensei: e se o povo que Deus tem para mim for um povo analfabeto? Eu quero ensiná-los a ler. Fiz um curso de enfermagem porque eu pensei: se estiverem doentes, eu quero poder cuidar deles. Passei 4 anos estudando. Eu não tinha condições de comprar livros. Então, eu procurei um presbítero de minha congregação que tinha uma grande biblioteca. E olha, jovens, eu tinha 15 anos de idade. Eu procurei esse presbítero e disse: quem é que limpa a sua casa? Ele disse: ninguém limpa a minha casa. Por que você está me perguntando isso? Porque eu quero limpar a sua casa. E eu quero que o Senhor me pague com livros. Eu posso passar o sábado inteiro fazendo uma faxina intensa. Eu só quero que no final do sábado o Senhor me leve na sua biblioteca e me dê livros. Ele disse: para que você quer livros, menina? Porque eu tenho um chamado dentro do meu coração.
porque o céu me escolheu, porque eu preciso me preparar. Eu preciso ter algo para apresentar para Ele. E Ele me permitiu então, e eu iniciei essa jornada. Irmãos, foram 4 anos me preparando, até que a minha igreja, minha Secretaria de Missões, começou a anunciar que eu estava procurando missionários para enviar para a Bolívia. Eu pensei, chegou o meu momento, preparei os meus certificados, pedi a carta para o diretor do seminário, já que eu não tinha o certificado, porque não era uma aluna matriculada, mas preparei tudo muito bonito e me apresentei. Eu disse, eu estou pronta para ir para a Bolívia, vocês podem me enviar. Aí eles me ouviram, leram meus documentos e disseram, nós lamentamos muito, mas você não serve. Não enviamos mulheres, não enviamos solteiras, não enviamos jovens. Você não se enquadra no que nós estamos procurando. Você não é aquilo que nós estamos buscando. Irmãos, quantas chamadas nesta noite estão feridas de morte aqui nesse lugar? Porque alguém em algum momento disse, você não serve, você não se enquadra, você não é o que nós estamos procurando. Parece que alguns homens esqueceram, irmãos, que o olhar do homem, ele vê apenas o que está diante dos seus olhos. Esqueceram que o olhar de Deus penetra até a divisão das juntas e medulas. Deus sonda os corações, esquadrinha os pensamentos. Às vezes alguém olha e diz, eu quero aquele ali, canta bem, prega bem, dirige, tem um carro bom, tem muitos seguidores. Mas Deus olha e diz, não, eu quero aquele ali. Ele ora, eu ouço a voz dele, eu falo com ele ouve a minha voz, eu ordeno, ele me compreende, ele é conhecido no céu. Às vezes nós nos impressionamos com pessoas que só são conhecidas na terra, o céu não sabe quem são. E às vezes nós nos enganamos também, querendo viver essa utopia dessa fama terrestre, nos preocupando com quantos seguidores temos. Irmãos, nós temos que nos preocupar em ser conhecidos em 2 lugares, no céu, porque quando nós trabalhamos aqui, o nome do Senhor é glorificado lá, e devemos ser conhecidos no inferno, porque quando trabalhamos aqui, desfazemos as obras de Satanás, lançamos por terra os seus projetos. Eu disse, queridos, vocês estão certos. Eu sou mulher, sou jovem, sou solteira. É verdade. Porém, os senhores estão vendo apenas o que está diante dos olhos dos senhores. Meu Deus também olha para mim nessa reunião. E o olhar dele penetra a minha alma, sonda o meu coração. Ele acendeu essa chama que não se apagou em 4 anos. Eu escolho acreditar na voz que me chama das profundezas do mistério e me ordena avançar. Eu caí de joelhos, irmãos. Eu disse, orem por mim, me despeçam. Eu não quero sair rebelada, não quero sair escondida. Eu quero sair debaixo da bênção dos meus pastores, mas eu não posso recuar. Orem por mim. Eu me ajoelhei, eles me impuseram as mãos, oraram por mim, disseram, nós não podemos lhe ajudar financeiramente. Eu disse, não tem problema. Aquele que me chamou é suficientemente responsável e bom para cuidar de mim em toda a minha trajetória. Não se preocupem. Me despediram em oração e eu saí. Irmãos, eu tinha uma escolha naquele dia. Poderia dizer, bem, não me querem, vou cuidar da minha vida, vou cuidar dos meus interesses.
mas eu fiz a melhor escolha. E se eu pudesse voltar no tempo 1000 vezes, todas as vezes eu diria sim, porque como já disse, não existe patrão mais fiel do que o carpinteiro. Não existe patrão na terra mais cuidadoso do que o Senhor de toda a terra. Há alguém por aí com medo. Eu tenho medo de dizer sim e me faltar o prato do pirão. Não crê que Ele pode te dar o prato de pirão, meu irmão? Então você não crê no Evangelho, não crê na ressurreição, não crê na segunda vinda. Se você não crê que Ele pode cuidar de ti, se você não crê que o Senhor de toda a terra paga a obediência, então você precisa conhecê-lo, porque você ainda não o conhece. Me despedi de minha mãe, saí de Belém do Pará com 30 reais para ir para a Bolívia. 30 reais. Eu mostrei para a moça lá no porto, de Belém. Mostrei o meu mapa. Eu perguntei para ela onde eu posso chegar com 30 reais nessa rota. Ela olhou e disse: nessa rota você chega em Santana, no Amapá. Quanto é a passagem? Ela disse: é 30. Eu paguei os 30. Não sobrou nada, irmãos. Entrei naquela embarcação, mas não pense, nem por um momento, que eu não tinha certeza de estar obedecendo uma ordem direta de Deus. O Senhor havia colocado no meu coração tanta paz e tanta certeza. Eu não sei você, mas o meu Deus, Ele fala. Meu Deus, Ele se movimenta. O meu Deus é especialista em reviravoltas. Eu entrei naquele navio, atei a minha rede e eu estava muito tranquila, porque eu estava no melhor lugar do mundo. Qual é o melhor lugar do mundo? É o centro da vontade de Deus. Você pode não ter amigos, não ter dinheiro, não ter cheque, pode estar sozinho até, mas se você está no centro da vontade de Deus, aquieta o teu coração, porque o extraordinário de Deus acontecerá a qualquer segundo. Você verá a mão dele, a fidelidade dele, a bondade dele, o cuidado dele, em qualquer segundo, a qualquer momento. E o primeiro sinal Ele me deu nesse barco. Eu atei a minha rede no navio, bem perto da cabine do comandante. Anoiteceu, o barco já estava velejando, e eu vi quando um marinheiro vinha trazendo uma bandeja com a refeição do comandante. Ele passou por debaixo da minha rede, eu senti o cheiro daquela comida, o meu coração desejou aquela comida, mas eu não tinha condições de ir comprar lá na cozinha, lá na copa. Eu só desejei, mas eu não orei, não abri minha boca, não verbalizei. Eu só senti aquele aroma e desejei. Alguns segundos depois, aquele marinheiro volta com aquela bandeja, para perto da minha rede e diz assim: todos os dias eu trago o jantar do comandante. Todos os dias ele come. Hoje ele não quis. Não vou descer até a cozinha com essa bandeja pesada. Olhou para mim e disse: você quer? Aí eu comi aquela comida pensando assim: o carpinteiro me deu a janta do comandante, o carpinteiro me dará tudo. O carpinteiro me deu a janta do comandante, o carpinteiro está a bordo, o carpinteiro me dará tudo. Eu desembarquei em Santana, irmãos, eu desembarquei grande. Eu estava confiante. Eu disse: Jesus vai me buscar. Eu estou aqui nesse trapiche te esperando. Amados, eu não sei se você crê ou se não crê. Eu não sei qual é o tamanho do Deus que você carrega no seu coração. O meu é grande. O meu caminha. O meu fala. O meu guerreia. O meu cura. O meu se movimenta. O meu é especialista em reviravoltas.
O meu ele faz em um movimento o que nós demoraríamos meses ou anos para fazer acontecer. Ele faz em um único movimento. Ele faz. Jesus vem me buscar. Lá vem uma mulher. Ela desce o trapiche. Parece que ela vem procurando alguém. Ela vem olhando para as pessoas. De repente ela olha para mim. E ela caminha na minha direção. Aí ela diz assim: eu estava procurando você. Eu estava na minha casa orando essa madrugada, quando Deus me revelou você chegando aqui essa manhã. Ele mandou eu te levar comigo, menina. Te alimentar, te calçar, te vestir, cuidar de ti. E mandou eu te dizer assim: não tenha medo não, porque eu sou aquele que estou indo adiante de ti. E ela me levou com ela. Sabe, amados, eu poderia ser hoje uma senhora frustrada lá no interior do meu estado. Eu poderia estar nessa noite olhando para este céu e dizendo: a culpa é de quem não acreditou, a culpa é de quem não enviou. Eu queria fazer, mas não me deixaram fazer. Eu queria trabalhar, mas não me deixaram trabalhar. Mas eu escolhi obedecer. E como profeta de Deus nesta noite, eu digo para você o seguinte: ei, tua chamada não foi parcelada no cartão em 12 vezes, não foi comprada com dinheiro, não foi encontrada no lixo, custou o preço de sangue. Somente quem te chamou pode te dispensar do chamado que te fez. Não existe homem na terra, nem demônio no inferno, que possa tirar da tua mão o que o Senhor te entregou. Não existe. Ela me levou com ela. Alguns dias ela disse: vamos em um lugar. Ela me levou para conhecer um pastor chamado Pastor Lúcio Francis Barbosa Tavares, presidente da convenção daquele estado e presidente da igreja em Santana. Eu estava temerosa, eu pensei: vai dizer que não sirvo, vai encontrar defeitos e problemas em mim. Mas quando ela disse: pastor, essa moça está indo para a Bolívia. Ele perguntou: enviada por qual instituição? Por nenhuma não, senhor. Quem paga o seu salário? Ninguém paga meu salário não, senhor. Quanto de dinheiro você tem para continuar sua viagem? Eu não tenho nada não, senhor. Ele disse: qual é o seu nome? Cadê a sua carta de recomendação? Eu disse: está aqui, meu senhor. Ele pegou a minha carta. Ele disse: Kellen Gaspar, estado do Pará. Me diga uma coisa, Valdemir Gaspar é algum parente seu? Eu disse: é meu tio, irmão da minha mãe, meu senhor. Ele arrodeou a mesa de vidro, pediu que eu ficasse de pé, colocou a mão no meu ombro e disse: olha, Kellen, quando eu era um menino pobre na periferia de Belém, o seu tio amou a minha alma. E me conduziu ao Evangelho. Ele ia fazer os cultos domésticos na minha casa por amor a mim. E muitas vezes eu falei assim: Senhor, me dá a oportunidade de abençoar o Valdemir pelo que ele fez por mim. Hoje eu sou pastor dessa igreja, presidente dessa convenção, mas nunca mais vi o seu tio. Há décadas que não o vejo. Mas você está aqui como resposta às minhas orações. Eu serei teu pai, eu serei teu pastor. E a igreja em Santana será a tua igreja. Aí sabe o que eu aprendi? Eu aprendi uma coisa, olha só, olha para mim. Eu aprendi assim, ó: quando nós começamos, Ele começa também. Eu aprendi que quando nós começamos, o céu se move então. Tem alguém aí esperando, quando eu me aposentar,
quando eu for promovido, quando o Senhor me curar, quando minha filha se casar, quando o pastor me chamar, quando o meu milagre acontecer, então eu vou trabalhar para o Senhor. E eu quero te chamar nessa noite te dizendo assim: ei, começa, porque quando você começar, o céu vai pelejar a tua peleja. Quando você começar, o Senhor visita a tua coluna, Ele visita a tua casa, Ele visita a tua finança, Ele visita o teu ministério, Ele resolve o teu problema, Ele lança por terra essa barreira, Ele envergonha esse demônio. Quando você começar, o céu se movimentará também. Começa. Ele me deu tudo o que eu precisava. Cheguei no povo, irmãos. Encontrei um povo escravizado por Satanás. As mulheres quando estavam grávidas e o marido comia algum peixe de pele ou algum animal que tivesse espora, lá naquela aldeia era dito que a espora do animal ou a espinha do peixe iam para o coração da criança. Então era melhor a criança morrer do que viver sofrendo. A morte era decretada. A mãe ia ter seu filho, muitas vezes o tinha dentro d'água. Quando vinha de lá com sua criança, a criança era arrancada de seus braços e enterrada viva por causa de uma mentira de Satanás. Qualquer criança de um parto gemelar ou com uma deficiência física ou mental morria no momento que a deficiência era detectada. Não havia paz, irmãos. Qualquer um poderia ser escolhido a qualquer momento para apaziguar ou evitar a ira de demônios. Não havia esperança naquele lugar, até o dia em que meu Jesus chegou ali. E onde Jesus chega, Ele muda tudo, irmãos. É por isso que a obra missionária é apaixonante. Porque é onde tem até um hino que diz assim: onde Ele chega não falta água, não falta pão, não falta azeite, não falta unção. Esse aí é o meu Jesus. Jesus chegou ali. Eu e os primeiros convertidos congregávamos debaixo de uma cabana coberta de palha, cercada de vara. Nossa congregação não tinha piso, era chão batido. Não tinha púlpito, era um tamborete. Não tinha luz, era lamparina. Nossa congregação não tinha portas, janelas, flores, nada disso. Mas não se enganem, a mesma graça que está aqui está lá. O mesmo preço pago pela tua vida foi pago pela vida deles também. E ali, mês após mês, ano após ano, eles foram caindo prostrados aos pés da cruz de Cristo Jesus. A situação agora é diferente. Agora o pajé bate na porta e diz: ei, eu quero o teu filho, para que a tua casa não seja destruída e o teu povo desapareça da terra. Agora o índio abre a porta e diz: meu filho pertence a Jesus Cristo de Nazaré. Eu dei para Jesus, minha casa pertence a Cristo, eu pertenço a Cristo, minha família pertence a Cristo. Nossa congregação é menor do que esse púlpito. E eles gostam de cantar, irmãos. Cantam assim, ó. O hino que mais gostam é esse: Pitpiná, 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 kutpiná e kakarakat neshi jeji. Pitpiná, 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 kutpiná e kakarakat neshi jeji. Mitpiná, patpanam, kutkanam. Parem pai kakaracatua pitpiná, 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 kutpiná e kakaracat neshi jeji. Agora só vocês. Brincadeira. Olhe para mim, por favor. Traduzido diz assim, ó: acabou, acabou, acabou. Todo o peso da minha alma se acabou. Meu Jesus me perdoou. Meu Jesus, Ele me salvou. Acabou, 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 acabou. Todo o peso da minha alma
Só Jesus, só Jesus, só Jesus faz isso. E faz através da obra missionária. Por isso que o diabo odeia missões. Por isso que o mundo odeia missões. Porque nenhuma prefeitura, nenhuma ONG, nenhuma instituição é capaz de conseguir resultados como esse. A situação mudou. E eu estava, Senhor, eu sou jovem ainda, gasta-me nesse negócio. O Senhor me deu um outro campo subindo 3 dias de remo, o Rio Madeira Mamoré. Realizei minha primeira cerimônia fúnebre. Um nativo adulto que morreu desnutrido, morreu de fome. As dificuldades enfrentadas nesse período de meu ministério foram tão grandes. Não dá tempo de compartilhá-la com os irmãos nessa noite. Basta que os irmãos saibam que uma experiência. Estava dirigindo um culto debaixo de uma árvore. Não tínhamos condições ainda de levantar um templo, nem de vara e palha. Não tínhamos. Não havia energia. Não tínhamos alimento. A situação era muito difícil nesse sentido. Eu lembro de estar dirigindo esse culto. Um recém-convertido, analfabeto, ele chegou para mim e disse: irmão, eu quero falar agora. Ele disse: irmão, quero dar uma palavra. Acendi para ele o tamborete, ele veio à frente, e ele disse: irmão, já saí da mente ayer. Ele disse: irmãos, eu saí para caçar há 3 dias. Eu he passado toda a noite, eu he passado todo o dia, a noite, a noite, pero no he traído nada. Eu passei 3 dias e 3 noites no mato caçando, ele disse, mas eu não trouxe nada. Ele disse: eu, minha mulher e meus filhos estamos com fome, a nossa panela está vazia. Aí eu pensei: o que é que eu vou dizer agora? Que palavra eu posso dar agora? Eu também estava faminta. Mas aí eu não precisei dizer mais nada. Ele me ensinou uma lição que eu compartilho com os irmãos nesta noite. Ele disse: para irmãos, mais irmãos, eu estou muito contente com o meu Senhor Jesus. Eu estou muito feliz com o meu Senhor Jesus. Porque Ele me disse no meu coração que lá no céu, para onde eu vou, nunca mais eu sentirei fome. Ele contou para mim, quando eu estava sentado ali no chão, que eu vou sentar na mesa dele e comer com ele uma comida muito boa. Por isso eu digo a vocês, ele disse, aguentem um pouquinho mais. Aí eu aprendi, irmãos. Eu aprendi que quando as coisas estão muito difíceis aqui, nós devemos nos lembrar do céu. Porque quem lembra do céu não desiste. Quem lembra do céu não retrocede. Quem lembra do céu não trai. Quem lembra do céu não rouba. Quem lembra do céu não abre mão do ministério que recebeu do Senhor. Quem lembra do céu avança. Quem lembra do céu trabalha com a premissa de que o céu não nos deve nada. Irmãos, eu preguei com o mesmo terno 14 anos. Só tinha um. Eu pregava com ele molhado, pregava com ele suado, pregava com ele manchado pelas águas barrentas do Rio Madeira. Quando eu estava lavando, às vezes com sabão, às vezes sem. Quando eu estava lavando esse terno, eu dizia assim: Senhor, 14 anos, não me roubaram, eu não perdi, ainda me serve, os botões não caíram. Senhor, é mais do que eu mereço, Senhor. É mais do que eu mereço. Eu vivo o meu ministério assim, irmãos. O céu não me deve nada. Se eu pregar todos os dias da minha vida até o dia que eu morrer, eu ainda morro devendo, porque a minha dívida é impagável. Impagável.
inexplicável. E eu estava lá quando um nativo chegou em casa e disse: irmã, esta tambelha está tão bonita. Eu disse: por que eu estou bonita? Ele disse: porque seus olhos e pele estão tudo amarilho. Ele disse: porque os seus olhos e a sua pele está tudo amarelo. Eu pensei: meu Deus, o meu fígado. Fui procurar, eu tinha um guarda-roupa, era uma caixa de papelão. Peguei um pedaço de espelho. Eu não via o meu reflexo, fazia uns 3 meses que eu não me olhava no espelho. Quando eu me olhei, eu me assustei. Eu disse: meu Deus, minha barriga estava muito inchada e minha pele estava muito amarela, meu suor estava amarelo, meus olhos. Eu disse: meu Deus, é uma infecção hepática, eu não estava mais conseguindo ficar em pé. Me colocaram em uma canoa, me levaram para Guaiaramirim, fui internada em Bolívia. Mas quando eu estava internada naquele hospital, irmãos, passava mais tempo desmaiada do que acordada, por causa da fraqueza, da infecção, de outras doenças oportunistas. Mas quando eu abria os olhos, eu lembro da oração que eu fazia. Quando eu via o teto embolorado do hospital, sujo, aquela enfermaria pública cheia de gente, eu sozinha, longe da minha mãe. Eu lembro da oração que eu fazia. E não era: Senhor, me cura, me fortalece, me visita, me levanta. A oração que eu fazia era: Senhor, me dá um povo. As minhas mãos estão vazias, Senhor. Senhor, me dá um povo. Me dá um povo. Porque eu ainda não fiz nada. Me dá um povo, porque o mínimo que eu fiz, Senhor, o mínimo, eu ainda poderia ter feito melhor e não fiz por causa da minha própria incompetência, da minha maldade, Senhor. Me dá um povo. E amados, o céu me deu um povo. Eu levantei, saí daquele hospital, encontrei com o pastor Ezequiel, presidente da igreja em Cobirra, e ele disse: eu estava procurando você, Kellen, quero que você me ajude em oração por um povo. Aí eu me escorei numa mureta e disse: que povo, pastor? Ele disse: são canibais, ainda comem carne humana, são satanistas, cultuam Satanás, são flecheiros, moram na divisa entre o Brasil e o Peru, na altura do estado do Acre. Me ajude a oração. Eu orei pelo povo, irmãos. Me apaixonei pelo povo e me ofereci ao pastor para ir. Ele disse: minha filha, você vai morrer. Eu não quero que você morra. Eu só quero que você ore. E eu disse: meu pastor, se vivo, para meu Cristo vivo. E se morro, para meu Cristo morro. A morte não pode nos separar. Me dê o povo, pastor. Me dê o povo. Pastor, me dê uma folha de papel grande. Isso aqui é o que você precisa para alcançar o povo. Se você tiver tudo isso em 1 ano, você vai. Primeiro item da lista: um barco de médio porte. Segundo item da lista: um motor de alta cavalagem. Terceiro item da lista: um grupo gerador, etc, 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 etc. Total, R$100.000. Esse pastor, olhe para mim, eu calço número 36. Eu estou usando uma havaiana branca número 42 que eu achei. Isso me fala em R$100.000. É dinheiro demais, pastor. Olhe para mim. Ele disse: minha filha, a obra de Deus nunca deixou de ser feita por falta de dinheiro. Quem trabalha para o Senhor tem seu nome escrito na folha de pagamento do céu. Se Ele te quer no Peru, Ele vai prover tudo o que é necessário. 6 meses esperando o obreiro assumir o barranco. 3 meses me recuperando de uma outra crise hepática. Me sobraram 3 meses para levantar 100 mil.
vendi meu Walkman, voltei para o Brasil, vendi meu Walkman, meu gravador, minha bicicleta, meus livros, vendi meus sapatos que haviam ficado na casa da minha mãe, vendi minhas roupas no bazar, fiz lanche para vender na porta do templo. Irmãos, fiz bazar missionário, fiz tudo o que era possível fazer. Em 1 mês e meio eu consegui R$1.200. Faltava 98.800. E eu tive um convite para ministrar numa igrejinha de madeira na beira do rio Pacajá, no interior de Portel, no interior do Marajó. Estou lá pregando nessa igreja, quando um homem sentado numa cadeira plástica cai da cadeira e dá um grito. Ele grita assim: ai, meu coração! Eu olhei para ele, olhei para o pastor, estava presente nesse culto o pastor Gabriel, que é o pastor presidente da igreja em Portel. O pastor Gabriel disse: você não estudou enfermagem? Eu acho que o irmão está infartando. E eu fui lá com ele: meu irmão, o que é que está acontecendo? O que é que o senhor tem? E ele: coração. O que é que tem em seu coração, meu irmão? Fale comigo, respire, fale comigo. Estava com suor frio e pegajoso, os lábios roxos, ele estava trêmulo. Eu disse: irmão, fale comigo, o que é que o senhor está sentindo? Ele disse: coração. O que é que tem o coração, meu irmão? O que é que tem o seu coração? Ele disse: o meu não. O coração de Jesus. Eu disse: irmão, não estou lhe entendendo. O que é que o irmão está dizendo? Ele disse: o coração de Jesus é seu. O Senhor me mandou lhe dar. Eu disse: irmão, eu não entendo. O que é que o senhor está dizendo? O que é o coração de Jesus? Ele disse: o coração de Jesus é o nome do meu barco. É um barco de 20 metros de comprimento, 4 metros de largura, com motor MWM 114, com 2 bombas d'água, com grupo gerador, com parabólica, com freezer, com micro-ondas, com fogão, com camarote, com cama, com sala de máquinas, com instrumentos de navegação. É um barco avaliado em R$100.000. Um barco com capacidade para 30 toneladas, 35 passageiros. O barco é seu. Receba em nome de Jesus. Ele vive. O Deus das missões está vivo. O Deus das missões, Ele ouve, Ele fala, Ele anda, Ele peleja, Ele cura, Ele transforma, Ele renova, Ele levanta, Ele adorna, Ele enche, Ele faz novas todas as coisas. O Deus das missões está vivo. Irmão, como foi isso? Eu estava ouvindo você pregar quando de repente uma voz me chamou pelo meu nome e disse: dá o barco para ela. E eu falei: Senhor, o meu barco não é tudo que eu tenho. Nessa hora senti como se uma flecha tivesse traspassado o meu coração, caí no chão. E quando eu caí, a voz me disse: o barco não é teu, o barco é meu. Dê o barco para ela e não te preocupas, que o teu trabalho como zelador será pago. Eu não fico devendo nada para ninguém. Viajei 5 meses a bordo dessa embarcação, irmãos. Contratei minha tripulação, viajei, cheguei no povo. Os índios não me receberam porque um demônio havia dito que eu ia chegar e que eu era perigosa. Fui morar na margem direita do rio Purus. Passei 1 ano morando numa casinha abandonada, coberta de palha, cercada de vara, amarrada com cipó, no meio de uma selva gigantesca. Só tinha a minha casinha, sem energia, obviamente. Acendia o lampião às 18 horas para economizar combustível. E quantas vezes eu estava deitada e ouvia lá fora, olhava pela brecha da Paxiúba,
via 8, 10 índios lá fora. Irmãos, a porta de casa não tinha dobradiça, era só de tirar e colocar. E lá fora eu via 10, 8, 12 índios pintados de preto e de vermelho, com suas lanças na mão, em transe demoníaco, dançando e lançando maldições. Eu me deitava na rede, me cobria com um lençol e dizia assim: Senhor, me mostra alguma coisa, porque eu estou com medo. Senhor, abre os meus olhos espirituais para que eu veja. E o Senhor me mostrou, nenhuma nem duas vezes, muitas vezes, os anjos do Senhor andando entre os índios, mais altos do que eles, e o muro de fogo do Senhor ao redor do barraco. E eu dormia, irmão, sentindo o cheiro dele. Eu sentia o cheiro do meu Senhor. Eu respirava fundo, sentia o cheiro. Aí eu dormia porque eu sabia que ele estava lá. Eu não sinto esse cheiro nos hotéis luxuosos que muitas vezes me hospedo hoje, mas eu sentia lá no meio da selva, lá no barraco. O cheiro enchia a casa e eu podia dormir. Aprove ao Senhor que eu fosse sequestrada, amarrada, levada como refém. Mas como resultado desse sequestro, os primeiros 8 colinas caíram prostrados aos pés da cruz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje temos uma igreja, temos um povo batizados nas águas, batizados no Espírito Santo. Hoje eles se reúnem, amados, e cantam assim, ó: Ominapatiki paikakaraktane chutimau inachamau inam onkapeshi panto Jesus Cristo pane onkayak taiwanaji com jeji kijikina ipauí Jesus Cristo pane tatakai ad concona pai panam quere irimo pai kawa pai mane o api e no Jesus Cristo tá. Coloque de pé em nome de Jesus. Nessa noite que o Senhor está chamando. Esse congresso não pode ser mais um congresso. Esse culto não pode entrar para a tua relação de cultos como mais um culto. O Senhor quer um compromisso. Quer que assumamos um compromisso nesta noite. Nós ainda temos, amados, 16.750 povos que nunca ouviram falar de Jesus. 8.000 macropovos onde o evangelho nunca foi pregado. Das 6.528 línguas faladas hoje, em 4.040 a Bíblia não está completa ainda. E em 1.800 não tem nenhum versículo da Bíblia traduzido. Das 120.000 pessoas que morrem por dia, 80.000 morrem sem nunca terem ouvido falar de Jesus. Das 35.000 comunidades ribeirinhas da bacia amazônica, em 10.000 delas o evangelho nunca foi pregado. Na noite de hoje, em que estamos aqui, 101 tribos indígenas, que compõem 200.000 índios, estão caminhando a passos largos para o inferno. 6.000 assentamentos ainda estão esperando por um evangelho que nunca foi pregado. 9 milhões de surdos estão esperando por um evangelho que nunca foi sinalizado. Nós ainda temos, irmãos, quase 1 milhão de ciganos que estão esperando por um evangelho que ainda não chegou. Mais de 2.000 quilombos sem presença missionária evangélica. Nós temos mais de 100 países representados no Brasil, são os imigrantes.
27 deles fechados, mas o Senhor trouxe eles para cá. Nos últimos 40 anos, 1 bilhão de pessoas partiu para a eternidade sem nunca ter ouvido falar de Jesus. E hoje, das 120 mil pessoas que morrerão até a meia-noite, 80 mil morrerão sem ter ouvido falar de Cristo nenhuma vez. E o céu te diz nesta noite: eu tenho investido muito em você. Eu tenho te dado saúde, tenho te dado inteligência, tenho te dado recursos financeiros, tenho te dado oportunidades, tenho aberto portas diante de ti. Eu tenho investido muito. E o céu pergunta nesta noite: o que nós temos feito com todo o investimento que o céu está fazendo em nós? O que estamos fazendo com o nosso tempo? O que estamos fazendo com o nosso recurso? O que estamos fazendo com o nosso talento? O que estamos fazendo diante das oportunidades que o céu tem nos dado? Amados, o céu nos chama hoje para uma decisão. Há missionários aqui nesta noite, reunidos aqui. Missionários que vão transpor as divisas desse estado, missionários que vão transpor as fronteiras desse país. Nessa noite tem escritores, pregadores. Nessa noite tem presidentes de instituições aqui nesse lugar. Tem pessoas a quem Deus tem dado sonhos e projetos aí dentro do seu coração. E você está esperando a hora certa. A hora certa nunca vai chegar. O momento da entrega é esse. E eu quero te convidar para que tu venha à frente, para que eu ore por ti, porque o meu ministério, ele começou assim. Aquela mulher orou por mim quando eu tinha 15 anos. E a partir daí, eu me coloquei nesse lugar, que é o centro da vontade de Deus. Tem alguém aqui nesta noite? Vem aqui na frente. Deixa que o teu problema, quem vai resolver é o céu. Ah, mas o meu marido, o céu resolve. Ah, mas a minha esposa, o céu resolve. Ah, mas a minha doença, o céu resolve. Ah, mas o meu recurso, o céu resolve. Ah, mas o meu problema, o céu resolve. Ah, mas a minha dor, o céu cura. Deixe o céu fazer o trabalho dele. O que você deve fazer nessa noite é só dizer assim: Senhor, eis aqui a minha vida diante do teu altar. Amados, não vale a pena viver se não for para a glória de Deus. Não vale a pena viver se não for para conquistar para o Cordeiro a recompensa pelos seus sofrimentos. Não vale a pena viver só para comer bem, dormir bem, dirigir um bom carro. Não vale a pena viver só para ser conhecido. Ou vivemos para a glória de Deus, ou é melhor morrermos. Entrega tudo. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenho aqui chorar, te servirei, porque comigo estará. Sofrer contigo é bem melhor que presença nós estamos, Senhor. Nesse momento nós estamos contritos, Senhor. Nós estamos constrangidos diante da tua
peço perdão nesta noite, Senhor. Perdão pelo povo perdido. Perdão pelo evangelho que não preguei. Perdão pela oferta que eu não dei. Perdão pela porta que o céu abriu e eu não entrei. Perdão. Me perdoa, Senhor. Senhor, nos lava com teu sangue nesta noite, Senhor. Sente aí o sangue do Cordeiro escorrendo, lavando, olha, vai levando. Sente aí, Sara, lava todo o egoísmo. Oh, aleluia, toda a vaidade, todo o sentimento que nos tira da tua presença. Senhor, nós abrimos mão agora, toda luxúria, pecado de estimação, todas as correntes que nos prendiam, nós ordenamos agora, no poderoso nome de Jesus, que seja quebrado agora, que essa barreira que o inferno levantou para nos impedir de avançar, que essa barreira caia por terra. Nós queremos ser uma bênção, nós queremos, Senhor, enche-nos com o teu Espírito, entrega-nos os teus dons espirituais, enche-nos agora. Porque às vezes não consigo nem falar, logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás neste lugar. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Eu não vou negociar a minha fé. Vão dizer que é muito grande para mim, mas eu sei em quem eu tenho crido. Eu olharei para o alvo que é Cristo. A minha coroa vão querer de me roubar, mas minha essência Ele me mandou a dar. Ora vem, está chegando o dia, até que Ele venha, eu não vou parar. Eu vou gritar bem alto para toda a terra ouvir. Vem, Senhor, e tira todo eu, e tira tudo que não é teu de mim. Eu vou gritar bem alto para toda a terra ouvir. Vem, Senhor, e tira todo eu, e tira tudo que não é seu de mim. Que Ele cresça, que Ele apareça, que Ele cresça, que Ele apareça. Vem, Senhor, chame por Ele, que Ele cresça, que Ele apareça, que Ele cresça, que Ele apareça. Vem, Senhor, eu não vou negociar a minha fé. Vão dizer que é muito grande para mim, mas eu sei em quem eu tenho crido. Eu olharei pro alvo que é, oh glória a Deus. A minha coroa vão querer de me roubar, mas minha essência Ele me mandou guardar. Ora vem, está chegando o dia, até que Ele venha eu não vou parar. Eu vou gritar bem alto.
terra, sobre terra e céu. Olha o que Ele é alfa, é o ômega, é o princípio, é o fim. Ele é o cordeiro que há de vir, Ele é a justiça sobre as nações, governará. Prepara, ó igreja, para o noivo encontrar. Oh glória! E João viu a cidade santa, Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu noivo. E eu vi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus e está com os homens, pois com eles habitará, e ele será o teu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o teu Deus. E Deus limpará dos teus olhos toda lágrima, e não haverá morte, nem pranto e nem dor. Que Ele cresça, que Ele cresça. Vem, Senhor, vem, Senhor. Que Ele cresça, que Ele apareça, que Ele cresça. Vem, Senhor, vem, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Com olhos de fogo Ele vem, do alto nas nuvens o céu, com grande glória e poder, e toda a terra irá ver. Será que tu tá preparado pra quando esse dia chegar? Coloque tua fé na rocha e azeite não deixe faltar. A lamparina tá acesa, pro meu noivo vim buscar. O tempo tá passando, a trombeta vai soar. Não deixe faltar hora, é melhor tu vigiar. Se tu me pedir um pouquinho, desculpe, mas eu vigia, vigia, vigia. Não deixe o olho voltar, vigia, vigia, vigia. Não deixe o olho voltar, vigia, vigia, vigia. Não deixe o olho voltar. Se tu me pedir um pouquinho, desculpe, mas eu não vou dar. Aleluia! Ô glória, tá preparado? Tem azeite aí, irmão? Com olhos de fogo Ele vem, do alto nas nuvens o céu, com grande glória e poder, e toda a terra irá ver. Será que tu tá preparado pra quando esse dia chegar? Coloque tua fé na rocha e azeite não deixe faltar. A lamparina tá acesa, pro meu noivo vim buscar. O tempo tá passando, a trombeta vai soar. Não deixe faltar óleo, é melhor tu vigiar. Pois se tu me pedir um pouquinho, desculpe, mas eu vigia, vigia, vigia. Não deixe o óleo faltar, vigia, vigia, vigia. Não deixe o óleo faltar, vigia, vigia, vigia. Não deixe o azeite faltar. Se tu me pedir um pouquinho,